Olá pessoal, como a gente combinou, hoje eu vou falar sobre o realismo em Portugal. Geralmente se começa com o realismo em Portugal e depois vai para o Brasil. A gente começou pelo Brasil por conta do conto, do Machado que nós tínhamos que ler. Porém agora falaremos sobre o realismo em Portugal. Vamos começar falando um pouquinho sobre o contexto, sobre algumas características, alguns eventos importantes que aconteceram no realismo em Portugal. E aí depois na próxima aula nós falaremos especificamente sobre alguns autores, ok? Hoje a gente já vai falar um pouquinho sobre alguns autores, mas depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. O realismo ele surgiu em Portugal porque os autores eles queriam mais do que renovar os temas, a temática do que eles falavam, a linguagem, a visão do mundo, que eles tinham. Eles queriam mais do que isso, mais do que renovar tudo isso. Eles queriam tentar livrar o país, Portugal, de uma mentalidade romântico-cristã, Porque antes do realismo foi o romantismo, e o romantismo tem toda uma visão de mundo diferenciada do realismo, Uma visão bem ideológica, romântica mesmo. E também a questão da religião. No romantismo, a religião é bem vista, se fala bastante sobre religião, e Portugal, como país, queria tentar se livrar disso. Então, eles queriam ir para a modernidade, deixar essas coisas do passado no passado e viver a modernidade. Abrir um pouco a mente, Acho que essa seria a palavra, abrir um pouco a mente. E o realismo, na verdade, foi a primeira tentativa de usar a arte como uma forma de mudar a cabeça das pessoas, de abrir a mente das pessoas. Essa foi a primeira tentativa. Depois teremos uma segunda tentativa que foi no modernismo. O modernismo também funciona da mesma forma. Tentar abrir a cabeça das pessoas para coisas novas, fugir um pouco do padrão, fugir um pouco do antigo, do passado, do antiquado e tentar abrir a cabeça para a modernidade. E os autores dessa época eles vão tentar então levar Portugal à modernidade por meio de contato com ideias filosóficas e científicas daquela época, que são aquelas ideias que eu falei para vocês lá no contexto histórico do realismo. Então, todas aquelas teorias científicas, tudo que é filosófico, tende a abrir um pouco a cabeça das pessoas, Então, eles vão tentar usar essas teorias científicas para tentar mudar a cabeça das pessoas. Então, o realismo ele começou em Portugal com a questão Coimbra. A questão Coimbra é um evento muito importante porque ele que iniciou o realismo em Portugal. A questão Coimbra, na verdade, foi uma disputa intelectual entre autores portugueses. E se chama questão Coimbra porque alguns desses autores, na verdade todos eles faziam parte da universidade, de Coimbra, a Universidade de Coimbra em Portugal. Um deles era professor e os outros eram alunos. Então, a gente tinha de um lado um professor chamado Antônio Feliciano de Castilho e do outro a gente tinha um grupo de alunos, que era formado por Antero de Quental, Vieira de Castro e Teófilo Braga. O Castilho, que era o professor, ele era muito consagrado na área dele, Todo mundo o conhecia, ele era muito famoso ali na universidade, todos os alunos o viam como um mestre e ele era um poeta árcade. O arcadismo ele veio antes do romantismo. Então, ele era um poeta e o arcadismo ele está bastante ligado ao romantismo. Como ele era um poeta árcade, ele tendia a ter opiniões muito antiquadas e muito conservadoras. E os alunos que já eram mais jovens e já estavam em contato com outras coisas, eles tinham outros pensamentos. Então, houve um conflito de ideias. Esse professor, como ele era muito consagrado, ele era muito velho também, ele já era muito idoso, ele era cego, e ele era muito respeitado pela cultura que ele tinha, pelo conhecimento dos clássicos. Eu não sei se vocês já viram o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Provavelmente veremos para estudar um pouco do realismo. E nesse filme, do Sociedade dos Poetas Mortos, mostra bastante como seria essa questão Coimbra na prática. Porque a gente tem nesse filme uma escola só de meninos, uma escola bastante prestigiada, que leva a religião como foco principal, eles são muito religiosos ali. E tem um professor muito conservador. Eles contratam um outro professor, e esse professor ele é
totalmente mente aberta, ele é super louco, assim, das ideias, e ele quer tentar levar uma coisa diferente para os seus jovens, né, os seus alunos. E a escola detesta porque a escola quer continuar sendo conservadora e ter as mesmas ideias do passado, as mesmas práticas do passado, e a sociedade mudou, então a sociedade não aguenta mais isso. Então o filme é mais ou menos o que foi a questão Coimbra. Esse professor, né, o Antônio Feliciano de Castilho, ele queria continuar como era no passado. E esses alunos não, né? Os alunos não queriam. Então, tudo começou nessa disputa, porque o Feliciano de Castilho, que era o professor, ele publicou um pós-fácil, né? Um pós-fácil é o que vem no finalzinho do livro, criticando esses poetas, né? Esse grupo de alunos, porque o Castilho falava que esses alunos, eles queriam só se exibir e não fazer poesia de verdade. E aí, o Antero de Quintal, que é um dos alunos, ele respondeu essa crítica através de um folheto, né? Ele escreveu um folheto e respondeu a crítica. E a crítica chamava Bom Senso e Bom Gosto, que é essa imagem aí verdinha que vocês estão vendo aí do lado. Então, basicamente, essa foi a famosa questão Coimbra, que foi o que iniciou o realismo em Portugal. Outro evento importante que ocorreu no realismo foram as conferências de Cassino Geração de 70. O que foi essa conferência de Cassino? Conferência é uma reunião, então eram reuniões que eram realizadas em um cassino em Lisboa, né? O cassino chamava Cassino Lisboense. Ao todo foram 5 conferências, né? 5 reuniões, e dentre essas 5 reuniões, duas delas foram feitas pelo Antero de Quintal e uma feita pelo Eça de Queiroz. O Antero, ele é conhecido pela poesia, né, do realismo português, e o Eça de Queiroz é conhecido pela prosa do realismo português. Então, essas conferências eram feitas nesse cassino, por isso, conferências de cassino. Nessas conferências, eles liam algumas coisas, né, alguns textos, e alguns desses textos tinham ideias socialistas, né, então era uma conferência literária, porém eles falavam um pouquinho sobre política. Naquela época, em Portugal e na Europa como um todo, ainda estava acontecendo a Revolução Industrial, e essas ideias socialistas, elas vão contra as ideias da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, ela pregava o capitalismo, pregava a produção em massa, e as ideias socialistas vão ao contrário, porque o socialismo defende uma sociedade justa e igualitária, né? Que todo mundo tenha os mesmos direitos, as mesmas condições. Então, esses autores se reuniam nesse cassino, liam algumas coisas, né, literárias mesmo, mas também falavam sobre essas ideias socialistas. E gerou-se todo um escândalo com relação a isso, e o governo proibiu que essas reuniões fossem feitas, que continuassem com essas reuniões. O governo, ele censurou as reuniões, por isso que só foram feitas 5 reuniões. O governo alegava que essas pessoas, né, esses autores, eles estavam meio que incitando, né, provocando a sociedade a ter essas doutrinas políticas que atacavam tanto a religião quanto o Estado. Então, o governo censurou. E vocês vão perceber que no modernismo, né, novamente, o governo vai censurar, porque lá no modernismo está acontecendo a ditadura. Então, são 2 fases da literatura em que o governo interferiu e censurou a liberdade de expressão da população. Porém, mesmo que o governo tenha censurado, né, essas reuniões, o realismo ele já tinha se firmado, né, o realismo já estava acontecendo e ele continuou, mesmo que o governo tenha interferido de alguma forma na continuidade do realismo. Ele continuou, ele já estava firme ali na Europa e na mente da população. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as produções literárias dessa época, né, no realismo em Portugal, tanto poesia quanto prosa. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma.